Vamos começar hoje uma jornada de 10 dias e eu chamo essa jornada de guerra contra a procrastinação. E a minha missão, primeiro, é atuar na minha vida. A missão é transformar quem assiste de trabalho para executor. No dia de hoje, a gente vai entender que muitas vezes a gente é até preguiçoso, mas muitas vezes nós não somos preguiçosos, porque muitas vezes não é a preguiça, é a desorganização. Muitas vezes o problema é a falta de estrutura, né? A verdade é que a bagunça gera procrastinação, mas a prática, quando a gente organiza o ambiente, quando a gente desenvolve algumas tarefas, a gente consegue chegar lá. Nós vamos fazer essa guerra de 10 dias. Nós vamos conseguir estar pronto para vencer daqui a 10 dias nessa guerra contra a procrastinação. O que é a procrastinação, Hamilton? Procrastinação é você deixar para fazer depois o que você tem que fazer agora, né? E no segundo dia a gente vai falar sobre o vício da dopamina, que muitas vezes a gente... Dopamina é aquele hormônio, né, que causa prazer imediato. E nós vamos falar amanhã sobre dopamina. No dia 3 a gente vai falar sobre a regra dos 5 minutos. No dia 4 a gente vai falar sobre decisão rápida. No dia 5 vamos falar sobre foco extremo. No dia 6 sobre disciplina emocional. No dia 7 vamos falar sobre rotina de execução. No dia 8 a identidade de executor. No dia 9 eliminação total. E no dia 10 o modo irreversível. Essa jornada promete. Vem comigo. E falando sobre preguiça hoje, nesse dia 1, no áudio de número 1697, quero chamar a sua atenção. Você não é preguiçoso, você está desorganizado. Então, veja o seguinte. Você quer fazer as coisas, você até começa, mas se perde no meio do caminho. Muitas vezes acontece assim, né? Eu penso que dentro dos conteúdos que eu estudei sobre procrastinação, eu entendi que o ambiente, quando ele está bagunçado, ele gera uma mente confusa, né? Sem ter uma clareza do que fazer. E qual é o resultado? Aí você trava, você adia e você se sente prejudicado. Então preste atenção. Bagunça, essa bagunça externa, ela gera bagunça interna. Quando a sua vida não tem uma estrutura, a sua mente entra em confusão e aí isso vira procrastinação. Aí fala amanhã, ou quando eu fizer isso, quando eu estiver bem, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. E aí você vai procrastinando, né? Mas aqui está uma verdade que liberta. Você não precisa de mais especificação, você precisa de ordem, né? Imagina isso, um ambiente organizado, tarefas claras, direção bem definida. Aí você começa e você termina, porque muitas vezes a gente tem iniciativa e nos falta acabativa, né? Isso muda tudo. Então vamos pensar aqui o que nós vamos fazer hoje. Organiza o seu ambiente, limpe onde você trabalha, tire tudo que te distrai e defina 3 tarefas. Então hoje vamos colocar essas 2 práticas: organizar o seu ambiente, definir 3 tarefas do dia, apenas 3, nada além disso. E a chave é o seguinte: pensa com você, se eu fizer só isso hoje, já valeu. Afirma isso para você. Execute sem distração. Eu digo sem celular, sem interrupção. E a regra é: começou, termina. Então escuta isso. Você não está travado porque você é fraco. Você está travado porque você está desorganizado. Então, ordem gera ação e ação gera resultado. Agora, se você vai se organizar a partir de hoje, comenta aqui: eu assumo o controle. Ok? Curta esse vídeo, compartilha com alguém que vive travado e pensa no seguinte: a sua vida muda
quando a sua organização começa. Ok? E no segundo momento nós lemos a palavra de Deus que está dentro desse tema aí, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Sabe, a desorganização, ela não trava apenas tarefas, ela trava destinos. Porque muitas pessoas estão cansadas não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de caos. Né? Porque quem vive sem ordem perde tempo, perde energia, perde oportunidades, perde aquela clareza mental. E Deus não trabalha em ambientes de propósito, que não tenha propósito, que não tenha disciplina e direção. Ele trabalha em ambientes cheios de propósito, que tenha disciplina e que sabe para onde a pessoa quer chegar. Quando você organiza a sua rotina, a sua mente ela começa a encontrar paz e produtividade. Sua vida muda quando você entende que organização não é detalhe, é estratégia para vencer. Vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso para nos fazer mais do que vencedores e pessoas organizadas. Ora comigo. Respira, silencia o coração. Onde acaba a minha força, começa a tua mão. No segredo do meu quarto, Ó Pai, hoje eu reconheço, eu não sou preguiçoso. Eu estou desorganizado. Tenho perdido tempo, energia e direção, vivendo muitas vezes no meio do caos. A tua palavra diz que tudo deve ser feito, Pai, com decência e ordem. E eu entendo agora, o Senhor não opera na confusão, mas na clareza de propósito e na disciplina. Eu não quero mais viver travado, Pai. Organiza a minha mente, a minha rotina, as minhas prioridades e que a fé seja manifestada ou manifesta em mim, trazendo ordem onde havia bagunça, paz onde havia confusão e direção onde havia perda de tempo. Ó Espírito Santo, me mostra hoje o que precisa ser ajustado e me dá disciplina para organizar, coragem para cortar os excessos e foco para exercitar, para executar. Eu escolho viver em ordem, porque ordem libera progresso, crescimento, desenvolvimento. E eu quero seguir o exemplo da fé de Jesus. Ele veio com uma missão, iniciou e terminou quando ele disse: está consumado. E eu tenho a iniciativa e a acabativa nos projetos que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém. foco e direção. Minha história muda com tua unção. Se essa oração te despertou